A palavra pré-história, né, ela tá na boca de todo mundo. Todo mundo ouve, todo mundo fala, todo mundo vê. Só que desde pequeno, né, a gente fala de pré-história, às vezes a gente nem estuda, né, história ainda lá na escola, né, o foco é matemática e português quando a gente é pequeno. De repente a professora traz um texto assim, ela traz ou uma imagem, ou ela traz um vídeo, e você começa a ter seu primeiro contato com a história, mas nem na escola às vezes na própria televisão, né, as pessoas trazem umas ideias loucas assim de história, e aparece direto o nome pré-história. E junto com esse nome pré-história, o que aparece? Cara, aparece uma infinidade de coisas. Agora, será que a história, né, de fato, é, né, essa história que a gente vê na televisão? Né, é essa história que o pessoal fala? A pré-história é a época do homem carregando a mulher com machado na cabeça. A pré-história é a época só da pedra. A pré-história tinha dinossauro ali convivendo junto com os seres humanos. Primeiro vamos começar a entender a palavra pré-história. No século XIX, as pessoas que estudavam história, elas vão dividir, né, a história em duas partes: pré-história e história. Pré-história começaria mais ou menos há 2 milhões de anos atrás, quando os seres humanos já estavam habitando várias partes da Terra já, né? E aí, esses seres humanos eles ainda não tinham desenvolvido a escrita. A hora que eles desenvolvem a escrita, o que para alguns pode ser a partir do ano 3000, né, antes de Cristo, quando eles desenvolvem a escrita, tipo, acaba a pré-história. E aí começa a história. Né? A história ela começa então com a invenção da escrita e ela iria até os dias de hoje. Só que tipo, já vai pensando aí com calma. Antes da história então era a pré-história, então não era a história ainda. Será? Nesse mesmo tempo aí que a galera que estudava a história dividiu ela, né, em duas partes, era uma época que, tipo, as pessoas precisavam acreditar na história, né? E como que os historiadores lá do século XIX arrumaram uma forma para fazer as pessoas acreditarem na história? Eles começaram, né, a divulgar e a escrever a história a partir de documentos escritos. Ou seja, tudo que foi escrito pelos seres humanos no passado, né, acabava virando a fonte, a prova de como foi o passado. Então, se as pessoas queriam saber o que aconteceu na Grécia, os historiadores olhavam tudo que foi escrito na Grécia e eles escreviam a história da Grécia a partir desses documentos escritos, a partir de poema, a partir de documento jurídico, a partir de documento de armazenamento, a partir de coisas escritas, a partir de textos. Né? E aí isso que vai fazer as pessoas daquela época começarem a dar crédito para a história. As pessoas vão pensar assim: nossa, mas está escrito, né, naquilo que a vida dos gregos no passado, que a vida dos egípcios no passado, que a vida dos chineses, sei lá, que a vida do povo do passado era dessa forma. Mas era dessa forma por quê? Porque eles escreveram sobre isso, né? A pergunta que eu tenho é a seguinte: mas e os povos ágrafos? E o povo que não escrevia? Esse povo não tem história? Na verdade, esse povo tem história sim. Só que não necessariamente esse povo precisava escrever, né, a sua história. E será que, tipo, essa história que já foi feita, né, de todos os povos que desenvolveram uma escrita, será que essa história, tipo, é a história real mesmo daquela galera? Não dá pra saber, né, tipo, o que era a realidade. Só que só o documento escrito também é estranho, porque só o documento escrito, às vezes, o cara que escreveu aquilo, a pessoa que escreveu aquilo, escreveu com alguma intenção, né? Tipo, eu vou escrever isso aqui porque eu quero. Ele é ser humano, ele pode colocar ali, né, na pedra, no papel, seja lá onde for, ele pode escrever aquilo que ele quiser. Daí, então, eu posso dizer que a palavra pré-história, quando ela foi criada, né, ela acabou trazendo um certo preconceito dentro dela. Porque, segundo a palavra pré-história, o povo que não escrevia, os ágrafos, eles não tinham história ainda, né?
Só que hoje, no século XXI, o pessoal que estuda história mesmo não acredita mais que esse povo que não escrevia não tem história. Sabe por quê? Porque a gente consegue entender como que era o dia a dia dessas pessoas olhando tudo que elas faziam, olhando o resto, né, do que sobrou dessa sociedade. Então, por exemplo, suponhamos que uma grande civilização que não escrevia passou por um grande terremoto, e aí esse grande terremoto matou muita gente. Debaixo da terra vai ficar muita coisa que pertenceu a essa gente. Às vezes pode ficar, sei lá, roupa, pode ficar um vaso que a pessoa utilizava, pode ficar até resto de osso, pode ficar uma série de coisas. Isso depende do tempo, né, e de quanto a gente consegue salvar disso. E a gente consegue, tipo, olhar para essas coisas, eu consigo olhar para um pedaço de osso e ver como que era a história a partir desse pedaço de osso, por exemplo. Se eu encontrei um crânio, e esse crânio tem uma machadada na cabeça, tem uma marca ali de um machado na cabeça do crânio, eu posso não saber a história completa, né, de como foi a morte, do porquê foi a morte, mas eu sei que não foi uma morte natural. Eu sei que o cara tomou uma machadada na cabeça, entendeu? Então, qualquer coisa, né, um monumento, uma casa, uma montanha, né, que foi modificada pelos seres humanos, um muro que foi construído, um túmulo, né, um cadáver abandonado, um objeto de cerâmica, um objeto de palha, se conseguir resistir o tempo, ou até mesmo um objeto de madeira, se conseguir resistir um tempo, uma moeda. Por mais que a moeda tipo, já esteja com os desenhos todos apagados, por mais que não tenha nada na moeda, só tenha desenhos, por exemplo, eu consigo entender a história olhando essas coisas. Porque eu vou olhar, eu vou interpretar, eu vou ver de que tipo de material é, né? E aí eu vou ter detalhes sobre aquela sociedade no passado. Não necessariamente eu estou vendo um documento escrito, né? Eu estou vendo objetos, eu estou vendo algo que pode ser chamado de cultura material. Né? O que é essa cultura material? Essa cultura material é todo o resquício que ficou lá do passado dessa sociedade. Portanto, o termo pré-história, hoje, talvez ele precise ser repensado, né? Porque quando ele foi criado, ele pré-entendia, né? Ele trazia junto dele essa ideia de que quem não escreve, quem não escreveu no passado, não deixou sua história. E até mesmo a história que foi feita, né, a partir dos documentos escritos, aquela história que foi escrita tendo como fonte, como prova, né, o que as pessoas escreveram no passado, essa história ela pode ser reescrita, ela pode ser repensada, agora levando em consideração a cultura material, tudo o que foi produzido no passado, não só a escrita, né, o material, até mesmo a modificação na natureza que os seres humanos fizeram no passado. Isso dá para ser analisado, sim, e isso dá para compor a história, né? Portanto, quem viveu antes da escrita produziu história, sim, não é uma pré-história. That will bring everybody down, so don't worry.